Eu acho que pronto. Vamos lá, então, gravando, já está gravando nossa aula. A gente vai hoje, então, falar sobre metabolismo de lipídios, mais especificamente beta-oxidação e produção de corpos cetônicos, ok? Então, na semana passada, eu comecei a ver se vocês estão conseguindo ver a apresentação e tá passando? Passou? Não. Passou? Passou. Aqui tá passando. Passou. Passou, né? Uhum. Então, na semana passada, a gente começou a falar com vocês já como é que ocorre a degradação dos triacilgliceróis da nossa dieta, principalmente, certo? Mas lembrando que o nosso organismo, ele forma triacilgliceróis. A gente consegue formar gordura no nosso organismo. 80%, por exemplo, do mais ou menos, certo, gente? Quando a gente fala assim, 80%, não significa que é aquele negócio padrão, 80% certinho, um valor exato. É uma média. 80% mais ou menos do colesterol circulante no nosso organismo é produzido pelo próprio organismo da gente. Os ácidos graxos, a gente consegue fabricar no nosso organismo, ou seja, os ácidos graxos de cadeia saturada ou cadeia monoinsaturada, nós fabricamos no nosso organismo. Ou seja, a gordura, de uma forma geral, os lipídios, de uma forma geral, os que a gente mais precisa, os mais abundantes que nós temos no nosso organismo, eles são fabricados pelo próprio organismo da gente. E a matéria-prima para que isso seja formado são os carboidratos, principalmente quem? A glicose. Então, se eu quero diminuir a circulação de lipídio no meu organismo, ou diminuir a taxa lipídica do nosso organismo, o indivíduo, o animal, ele pode estar tendo uma deslipidemia. Por exemplo, nós temos cadelas, cachorro que são diabéticos, e esses animais diabéticos, eles têm alteração nas taxas de lipídio, certo? Então, a gente consegue produzir esses lipídios no nosso organismo. Só que a gente também consome esses lipídios na nossa dieta e a gente utiliza os lipídios dessa dieta para poder a gente formar as nossas moléculas energéticas, que a gente chama de ATP. Então, eu consigo extrair energia do lipídio que eu consumo na minha dieta. E qual é o lipídio que a gente consome na dieta em maior abundância? É o triacilglicerol. Lembrando, 3 ácidos graxos, o triacilglicerol, ou também chamado de triglicéridos ou triglicerídeos, certo? São 3 ácidos graxos ligados a um álcool chamado glicerol. Então, o glicerol, ele é um triálcool, ele tem 3 hidroxilas. E em cada hidroxila entra um ácido graxo. Esses ácidos graxos podem ser do mesmo tipo, do mesmo tamanho, ou pode ser de tamanhos variados, de tipos variados. Então, a gente pode relembrar quais são os tipos de ácidos graxos que eu tenho: saturado e insaturado, ok? Quais são os tamanhos das cadeias que nós temos? Eu posso ter cadeia de 4 a 36 carbonos. Então, eu tenho lipídio, ou melhor, ácido graxo de cadeia curta, de cadeia média, de cadeia longa, de cadeia muito longa. Ok? Qual é o ácido graxo que eu tenho mais abundante? São os ácidos graxos saturados de cadeia com 18, 16, 18, até 20 carbonos. É o que tem mais na natureza. Certo? Bom, quando a gente, então, consome um alimento que tem lipídio, o que a gente tem que fazer? Eu vou ter que fazer a digestão dele, porque, voltando e lembrando, relembrando, né, tudo que eu falei aqui, já falei em algum momento. Eu faço uso, eu como, a gente se alimenta na dieta de uma macromolécula,
E a gente não consegue absorver macromoléculas, a gente absorve micronutrientes. Então, eu tenho que fazer o quê? Dividir, separar essas macromoléculas para poder conseguir absorver apenas os micronutrientes. No caso, então, dos lipídios, eu vou consumir triacilglicerol, uma gordura, e eu vou ter que absorver ácido graxo. Ou seja, eu vou ter que separar o glicerol dos ácidos graxos. Quando a gente come colesterol, o colesterol ele entra no nosso organismo, a gente come colesterol animal, colesterol só é animal, a gente come esse colesterol, ele vem esterificado, como chama. O que é esterificado? É o colesterol ligado com ácido graxo. A gente não vai conseguir absorver esse colesterol com ácido graxo ligado nele. Então, eu tenho que quebrar esse ácido graxo que está ligado ao colesterol. Então, existe uma enzima chamada esterase. Certo? No caso dos triacilgliceróis, a gente tem as lipases. Então, as lipases, elas estão presentes na saliva, elas estão presentes no suco gástrico e elas estão presentes no suco pancreático. Então, a saliva, as lipases da saliva, a ação dela é pequena, elas agem em ácidos graxos, ou melhor, os ácidos graxos que estão ligados no glicerol, elas agem apenas no ácido graxo de cadeia curta e média, como está aí, ó, de 4 a 12 carbonos, ok? Então, a gente começa a fazer a separação, a divisão desses triacilgliceróis na boca a partir dessas lipases salivares. Quando ela chega no estômago, ela também sofre ação de lipase gástrica, também nesses lipídios de cadeia curta. Lembrando, eu tenho triacilglicerol e os lipídios que estão ligados no glicerol, se eles forem de cadeia curta, elas começam a fazer ação na saliva, na mastigação. E os de cadeia longa, imagina, eu tenho um ácido graxo de cadeia longa aqui, ele só vai ser quebrado quando ele tiver acesso às lipases pancreáticas, certo? Que é lá no duodeno. E lá você recebe, junto com essas enzimas, as nossas sais biliares, produzido a partir do colesterol, produzido no fígado, armazenado na vesícula biliar, ok? E para poder essas enzimas elas atuarem, elas precisam ter um pH alto, pH elevado. Por isso, então, que nós temos a nossa cadê, Max? Deixa eu ver aqui se vai ficar bom. Ó, nosso bicarbonato presente para ele fazer com que esse pH fique alcalinizado. Então, eu preciso ter bicarbonato, eu preciso ter um meio com pH básico para que essa lipase, ela consiga atuar. Certo? Bom, então, como é que ocorre, então, a digestão dos Professor, Oi? são todas as lipases que precisam do pH básico ou só a pancreática? Pancreática. Tá bom, obrigada. No caso, por exemplo, da amilase salivar, eu tenho um pH um pouquinho abaixo do neutro, 6,5. Lembra lá o pH da saliva? Quando a gente vai para as amilases gástricas, elas têm um pH bem baixo. Ok? Mas, assim, por conta do tempo que eles ficam nesses dois reservatórios, então vamos lá, na cavidade bucal e no estômago, eles passam mais rápido o bolo alimentar, ou a gordura, vamos dizer assim. Lembra que eu falei para vocês, a gordura, ela passa rápido pela boca, ela passa rápido pelo estômago, e ela faz o quê? Ela fecha o esfíncter pilórico, ok? A gordura, fazendo com que a quantidade de proteína fique mais tempo no estômago, porque a quebra da proteína tem que ser no pH ácido. As proteases, ok? Precisam pegar ácido, por isso que o estômago da gente pega lá embaixo, 1,5, 2. Já as lipases, esterases, fosfolipases, elas precisam de um pH mais alto. Então, a gordura, ela recebe os sais biliares
e o suco pancreático com as enzimas no duodeno e desce para o intestino delgado. E ali eu preciso de mais tempo para que ocorra a quebra, a ação dessas enzimas. Beleza? Tá. Então, basicamente, o que é que eles fazem? Ele vai pegar o triacilglicerol e separar ele. Mas lembra, ele não faz a separação, ele não quebra os 3 ácidos graxos. Ele vai quebrar o ácido graxo que está nas pontas. Ok? Ele quebra o ácido graxo que está na ponta aqui, no 1 e no 3, ou no 3, independe como você queira contar, de cima para baixo, de baixo para cima. O que acontece é que o do meio, o que está ligado no carbono 2 do glicerol, ele não consegue quebrar, as lipases não conseguem quebrar. Então, imagine, eu como um diacilglicerol. Diacilglicerol são 2 ácidos graxos. Imagine que vem assim, ó, no 1 e no 3. As lipases vão conseguir quebrar o 1 e o 3 para deixar o glicerol livre. Então, no final, depois, quando acaba toda a degradação, vai ter ácido graxo livre, vai ter glicerol livre e vai ter ácido graxo ligado no glicerol no carbono 2, que a gente vai chamar de 2-MAG. 2-MAG é monoacilglicerol, no 2, que é no carbono que está no meio. Ok? Eu não sei se na aula passada ficou claro isso. Ok? Bom, então vamos lá, ó. Os sais biliares, eles vão formar a micela, vão formar aquela capa protetora das gorduras. As enzimas vão estar dentro dessa micela, ok? Fazendo a quebra. Ao final, quando chega lá no intestino, para poder fazer, no final do intestino, para poder fazer a absorção dessas gorduras, eu vou ter o que dentro da micela? Eu vou ter ácido graxo livre, como eu falei. Eu vou ter 2-MAG, que é o glicerol com um ácido graxo. Eu vou ter colesterol, que, por exemplo, se eu fizer uso de alimento de origem animal, eu vou ter colesterol. Se eu fizer uso, seja lá de alimento animal, seja lá qual for animal, eu vou ter fosfolipídio. Lembra que a gente falou que as membranas eucarióticas, as membranas celulares, elas são constituídas de uma bicamada fosfolipoproteica? Então, eu vou ter fosfolipídio, então eu vou ter que ter fosfolipase para poder separar aquele fosfato, liberar os ácidos graxos, separar o ácido graxo do esfingol. Lembra lá do álcool? Que pode ser esfingol ou glicerol. Ácido graxo de cadeia, lipídios de membrana. E ainda temos ainda as vitaminas lipossolúveis, que a gente tem, por exemplo, a vitamina A, K, E, D, que são vitaminas à base de lipídio. E isso aí vai estar onde? Tudo dentro dessa micela. Imagine o seguinte, ó, essa micela chega na parede da epitélio intestinal e esses lipídios aqui, ó, esses lipídios, essas gorduras que foram, eles vão ser empacotados numa molécula chamada quilomicron. O que é o quilomicron? Quilomicron é um transportador de gordura. Ok? Transportar essa gordura que eu absorvi para os tecidos através desses quilomicrons. Então, vamos lá. Vou passar aqui, ó. Olha a estrutura de um quilomicron. Eu tenho, ó, fosfolipídio de azul, tá vendo aqui? Ó, fosfolipídio. Eu tenho colesterol na membrana, dentro da membrana. E aqui dentro, ó, aqui dentro, eu tenho as outras gorduras todas. Aí eu vou ter mais colesterol, eu vou ter triacilglicerol, eu vou ter ácido graxo livre, eu vou ter glicerol, tudo aí dentro. Essa estrutura de lipídio, ó, por que fosfolipídio? Porque aqui, ó, cada moléculazinha dessa de azul entra em contato com a água, com o sangue, com a linfa. Então eu consigo entrar em contato, eu consigo transportar essa estrutura no sangue ou na linfa.
E eu tenho que ter, então, aqui, ó, essas estruturas que estão aqui embebidas dentro, ó, aqui, tá vendo? B48, C2, C3, o que são esses aqui? Isso aqui são proteínas. Essas proteínas estão aí para quê? Para marcar para onde meu quilomicro vai. Então, imagine, a célula intestinal forma esse quilomicro, que a gente chama de lipoproteína, e essa proteína determina para onde ele vai, qual é o caminho que ele vai seguir e qual é o tecido que ele vai deixar esses lipídios. Repare, se eu absorvi no intestino, eu vou ter que deixar isso em algum lugar. Eu não vou ficar com isso aí circulando no organismo, circulando, circulando, até a hora que eu vou fazer um exercício ou o músculo vai utilizar ele para poder gerar energia. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que levar isso aqui para guardar em algum canto. Eu absorvi, eu vou guardar em algum canto. Tá, tudo bem. Se eu tiver precisando de energia, o que é que eu vou fazer? Na mesma hora que eu absorvi, eu pego aquilo ali e gasto. Ok? Então, essa gordura, ela pode ser distribuída em todos os tecidos da gente que conseguem utilizar a gordura como fonte de energia. Então, por exemplo, músculo queima energia? Queima. Rim, queima. Intestino, o próprio intestino das células intestinais queima. Fígado, queima. Gasta. Certo? Cérebro, não. Hemácia, não. Então, ou seja, tem tecidos que usam essa gordura, tem tecidos que não. E como a gente pega como a gordura, um pouquinho de gordura gera uma quantidade grande de energia, o que é que eu vou fazer? A maior parte dessa gordura que eu comi, se eu não utilizar, eu vou ter que guardar ela no tecido adiposo, que é o principal fonte de energia, a principal fonte de reserva energética de gordura para a gente. Então, qual é a função do quilomicro? Espera aí. Qual a função do quilomicro? É eu pegar toda essa gordura que a gente comeu e distribuir para os tecidos. Vai por onde? Vai pelo sistema linfático. Então, o quilomicro ele é produzido no intestino, na epitélio intestinal, e tem como função fazer o quê? A distribuição dele para os tecidos, através do sistema linfático. Ele começa a deixar, só que ele não deixa tudo. Ele não deixa tudo, e o que sobra, ele leva para o fígado. E o fígado faz o seguinte, olha, eu vou receber isso aqui que você está me entregando, só que você comeu junto com essa gordura glicose, carboidrato. E o carboidrato, ele cai na corrente sanguínea direto, via sistema veia porta e vai para o fígado direto. E a maior parte do carboidrato que a gente come fica no fígado. Então, em torno de 70% do carboidrato que a gente come fica no fígado. O que é que o fígado vai fazer com esse carboidrato? Ele vai utilizar para poder fazer as funções dele, fazer as detoxicações, para poder fazer anabolismo. Então, ou seja, o fígado precisa de muito carboidrato. Só que, normalmente, a gente acaba comendo mais carboidrato que a gente deveria comer, do que o organismo da gente precisa. Então, o que ele tem que fazer? Eu não vou jogar fora essa energia, que uma hora eu posso precisar. Ele vai transformar essa energia que eu comi, essa glicose, em gordura, em triacilglicerol, em colesterol. Então, existe a formação de gordura endógena. Ok? Então, eu tenho o colesterol que eu como e tenho o colesterol que eu produzo. Então, o colesterol que eu como é colesterol exógeno. Triacilglicerol que eu como é o triacil exógeno. E eu posso formar. Então, imagine, o fígado forma o colesterol, o lipídio, o fígado forma o triacilglicerol, certo? Por quê? Porque estava em excesso, por exemplo, de glicose, e ele precisa guardar essa gordura que ele produziu em algum lugar. Aonde é que ele vai guardar? Tecido adiposo. Então, eu preciso transportar essa gordura que foi produzida no fígado
juntamente com o que sobrou do quilomicro que eu absorvi na minha dieta, eu preciso mandar para o... Eu preciso mandar para esse tecido adiposo. Então, o que eu tenho Professor, que fazer? Oi. eu me perdi um pouco aí nessa última parte. O quilomicron, ele vai chegar no fígado? Eu me perdi toda. Ele sai do intestino, com aquilo que a gente comeu, que a gente absorveu no intestino. Vai pela linfa, distribuindo. Para onde? Os tecidos, para o organismo inteiro. O que sobrou, o que não conseguiu distribuir, o que é que ele faz? Ele não vai jogar fora. Eu não tenho outro caminho a não ir, a não ser para o fígado. E no fígado ele vai se juntar com o que eu produzi. Só que agora o fígado vai botar aquilo que eu produzi no fígado, junto com aquilo que veio do quilomicro, do intestino, ele vai mandar para o sangue, não é mais linfa. E aí eu preciso formar o quê? Uma cápsula, um transportador dessa gordura que eu formei, que também vai ser chamada de lipoproteína. Mas só que é uma lipoproteína onde a proteína ela tem um peso muito leve, por isso que é chamada de lipoproteína de muita baixa densidade, que é chamada de VLDL. Então, essa VLDL pega tudo isso aí que foi produzido no fígado, tudo aquilo que veio do quilomicro, e vai distribuir agora via corrente sanguínea. O que é que tem dentro do VLDL? Tem colesterol, tem triacilglicerol, tem ácido graxo livre, ok? Tudo de lipídio, que foi produzido no próprio fígado. E ele sai agora pela corrente sanguínea, ó, deixando. A proteína, lembra que eu falei que as proteínas que estavam lá no quilomicron é aquelas proteínas que sinalizam aonde vai deixar, quem vai sair primeiro, ok? Então, ou seja, a lipoproteína chamada VLDL, ela sai do fígado com a informação de que quem ela vai deixar primeiro nos tecidos é o triacilglicerol, que tem dentro dela. Então, o VLDL deixa primeiro o triacilglicerol, tecido adiposo e tal. Vai deixando o triacilglicerol e vai concentrando dentro dela o colesterol. Ok? Deu para entender? Aí o que acontece? O organismo da gente, o sangue, ele precisa trocar a proteína para que a gente consiga deixar o colesterol nos tecidos que precisam colesterol. Então, por exemplo, deixar colesterol, por exemplo, na pele, para poder formar vitamina D. Deixar colesterol nas glândulas para poder formar hormônio. Mas esses tecidos precisam serem sinalizados que tem uma lipoproteína ali para deixar colesterol. Então eu tenho que trocar a proteína. E aí eu boto uma proteína um pouco mais pesada, que a gente vai chamar de LDL. Então a lipoproteína agora passa a ser chamada de a VLDL, se transforma em LDL. E o LDL agora tem uma maior quantidade de quê? De colesterol. Então, esse LDL agora vai distribuir o colesterol. Distribui o colesterol pelos tecidos, acabou a função dele, pronto. Beleza? Ele volta lá para o fígado. Acabou a distribuição. Massa. Acontece que uma parte desse colesterol não consegue entrar no tecido e fica preso na parede do vaso. Então, o que é que o fígado faz? Olha, eu tenho que recolher isso aí, ó, porque se ele ficar lá, vai ser gerada uma resposta inflamatória naquele tecido. E o organismo vai mandar para aquela área ali manócitos, macrófagos, para poder envolver, englobar aquela gordura, porque ele imagina que aquela gordura parada ali na parede do vaso é uma agressão. Certo? Então, o que é que ele faz? Eu tenho que recolher isso aí. Aí o fígado manda, vazia, uma lipoproteína chamada HDL, que tem função o quê? Recolher esse colesterol que ficou livre, que não foi utilizado, que ficou lá pela parede do vaso, trazer de volta ao fígado. Então o LDL leva e o HDL recolhe.
Se eu tiver muito LDL, vai sobrar muito colesterol na parede do vaso. Por isso que a gente diz que o LDL é o colesterol ruim. Mas não existe colesterol ruim. É o mesmo colesterol. O colesterol só tem um. Ok? O que acontece é o LDL em excesso faz com que eu deixe mais colesterol circulando no sangue. E aí eu não vou ter HDL para poder recolher isso aí suficiente. Ok? Então, se o HDL recolhe, ele vai estar protegendo o nosso organismo. Tudo bem? Então, o ideal é que a gente tenha uma quantidade suficiente de HDL que não deixe nenhum colesterol circulante no sangue. Então, ou seja, eu levo, uso, sobrou, eu trago de volta. Levo, uso, sobrou, eu trago de volta. Beleza? Então, eu vou ter, normalmente, existem situações onde pode ocorrer a inversão, mas normalmente, eu tenho mais LDL do que HDL. Porque eu como colesterol, eu produzo colesterol e eu entrego esse colesterol nos tecidos. Beleza? E o HDL só recolhe o que está sobrando. Beleza? O que eu tenho que ter é o equilíbrio do que está sendo deixado do que está sendo recolhido. Então, se eu tiver muito LDL e pouco HDL, significa que eu estou fazendo com que aquele organismo entre em risco. Risco de quê? De você deixar muito colesterol lá e aí mandar aquelas células inflamatórias, envolver aquela gordura e formar o que a gente chama de célula espumosa. O que é a célula espumosa? É uma reação inflamatória àquela gordura que ficou parada na parede do vaso. Então, o que é que o organismo faz? Vai lá, engloba a gordura e bota debaixo do epitélio. E aí, o que é que vai acontecendo? Esse epitélio vai ficando, ó, e vai inchando, vai inchando, vai inchando, vai inchando, ao ponto de obstruir a via ou romper essa gordura e formar o que a gente chama de trombo. Certo? E isso acontecer no cérebro, AVC. Se acontecer no coração, infarto. Se acontecer no dedão do pé, trombose. Ok? Então, tem que se manter esse equilíbrio entre LDL e HDL. Beleza? Então, o transporte é feito dessa maneira nossas gorduras. Vocês vão encontrar como é que fala? Alguns livros falando ainda, por exemplo, que tem lipoproteína chamada IDL. IDL é uma lipoproteína intermediária. É uma proteína que está no meio entre o LDL e o HDL. Certo? Mas, de uma forma geral, são essas 4 lipoproteínas que são as mais importantes para a gente. Quilomicron, formada no intestino, VLDL, formada no fígado, LDL, formada no sangue, e o HDL, formado no fígado. Quilomicron, formado no intestino, função, levar a gordura absorvida na nossa dieta para os tecidos. VLDL, formada no fígado, função, levar a gordura formada endógena no próprio fígado para os tecidos. O LDL leva o colesterol e o HDL traz o colesterol do fígado. Tá? Tá. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Essa gordura entrou na célula. Imagine o seguinte. Eu posso comer a gordura, essa gordura chegar no próprio tecido, imagine no músculo, e já entrar no músculo para ser queimada. Já entrar no músculo para poder gerar energia. Certo? Então, imagine que você comeu gordura antes de fazer exercício, alguma gordura, como a gente deu o exemplo de algumas pessoas que usam como pré-treino o óleo de coco. Ok? Então, ele comeu ali, ele vai fazer exercício, aquela gordura que ele comeu está sendo absorvida ali, sei lá, ele come isso 1 hora antes, 2 horas antes. Então, na hora do exercício, ele consegue utilizar aquela gordura durante o exercício. Então, não vai ser guardado em tecido adiposo. Ele vai ser queimado logo no músculo. Certo?
mas a maior parte da nossa gordura ela é guardada onde? No tecido adiposo. Tudo bem? Então vamos lá. Tem aqui, pá, pá, pá. Como é então que eu mobilizo a gordura que está no tecido adiposo para o músculo, para que o músculo queime essa gordura? Eu falei para vocês na aula, em algumas aulas passadas, nas aulas passadas. O principal local onde se queima gordura é em músculo, certo? O músculo tem como prioridade, ou melhor, como a sua principal fonte de energia, ácido graxo, lipídio. Por quê? Porque eu queimo um pouquinho e gera uma quantidade grande de energia. A glicose um carboidrato, a glicose no músculo é uma fonte energética que ele usa como assim, como reserva de importância. Ele só vai utilizar aquilo ali se ele não tiver como queimar gordura. Ok? Então imagine, quando o músculo ele está queimando gordura, ele precisa de oxigênio. Ok? Quando a gente vai queimar carboidrato, fazer, por exemplo, o que a gente chama de glicólise, a gente não precisa de oxigênio. Mas gordura a gente precisa de oxigênio. Então a gordura ela é um metabolismo aeróbico. Tá? A gordura, imagine aqui, eu estou com essa foto aqui agora. Ó, aqui eu tenho tecido adiposo, sangue e músculo. Ok? Então, músculo, aqui ó, músculo, tecido adiposo e o sangue. Então, na hora que eu guardo a gordura no tecido adiposo, eu preciso transportar essa gordura para o músculo via corrente sanguínea, certo? Para que esse tecido adiposo utilize essa gordura que está no tecido adiposo. Imagine, eu tenho um músculo e tenho tecido adiposo. Seria legal se eu fizesse uma conexão direta, né? Músculo, tecido adiposo. O tecido adiposo não mandava logo para o músculo ali, ia queimar rapidinho a gordura. Só que não tem essa conexão músculo e gordura. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa gordura, mobilizar ela, ou seja, eu tenho que botar ela na corrente sanguínea para chegar no músculo. Ok? O músculo, ele guarda, reserva uma quantidade de gordura nele. Porque imagine, se eu estou precisando fazer exercício, preciso de gordura para poder fazer aquele exercício, não vai dar tempo de eu mandar do tecido adiposo para o músculo, fazer o transporte todo para queimar. Então eu começo a queimar a gordura do próprio músculo. E aí depois eu vou repor essa gordura que está no músculo. Então eu vou tirar do tecido adiposo e devolver para o músculo. Beleza? Por isso que quando a pessoa quer emagrecer, ela tem que fazer exercício, tem que gastar a gordura que está no músculo. Para que ela venha depois mobilizada do tecido adiposo. Bom, então vamos lá. Quem é que avisa ao músculo, melhor, desculpa, quem é que avisa ao tecido adiposo que ele tem que quebrar o triacilglicerol que está no tecido adiposo, ó. Imagine, eu tenho o triacilglicerol aqui e eu tenho que quebrar, ó, separar o glicerol e os ácidos graxos. Certo? Separar eles lá no tecido adiposo. Para quê? Para que o ácido graxo venha pela corrente sanguínea. Quem é que carrega, quem é que faz o transporte desse ácido graxo na corrente sanguínea? É uma proteína plasmática chamada albumina. Certo? Então, a albumina, ela é produzida no fígado. A albumina tem uma meia-vida plasmática de 20 dias. Então, todos os dias a gente está produzindo albumina no fígado para repor aquela proteína a albumina que foi produzida 20 dias atrás. E essa albumina, ela fica fazendo o transporte de substâncias do nosso organismo, não só de gordura. Então, por exemplo, na hora que a gente come, na hora que toma um remédio, um fármaco, os fármacos da gente, os remédios da gente, muitos deles precisam passar pelo fígado para serem
biotransformados ou ativados. É chamado de remédio ou fármaco de segunda passagem. Eu tenho que passar por lá para poder ativar. E depois que ele é ativado, ele tem que sair para o tecido que eu preciso, que eu vou utilizar esse fármaco, esse remédio. Os fármacos, os remédios, eles têm uma característica de serem lipossolúvel. Por que que ele tem que ter uma lipossolubilidade? Para poder ele passar pela membrana. Lembra que a membrana é gordura? Então, se eu tenho uma característica de afinidade maior com gordura, eu vou conseguir entrar nesse tecido mais facilmente. Só que, por ser lipossolúvel, por ter uma característica de gordura, de apolaridade, ele não consegue ser transportado na corrente sanguínea livre. Eu tenho que ligar ele à albumina. Então, por exemplo, os fármacos também são transportados pela albumina. Certo? Então, qual é a ação da albumina? É pegar lá, mobilizar a gordura que estava no tecido adiposo e trazer para o tecido muscular. Só que eu preciso avisar o tecido adiposo que o músculo está precisando de energia, está precisando de gordura. Então, eu tenho que mandar o quê? Um sinal bioquímico, um sinal hormonal de que aquele triacilglicerol que está no tecido adiposo precisa ser quebrado. Bom, quem é que libera? Quem são os hormônios que fazem ou que estimulam a quebra do tecido adiposo? Adrenalina e glucagon. Certo? Não sei se vocês já passaram, por exemplo, alguma situação onde você poderia em risco e que você consegue sair daquela situação e depois você olha para trás e diz, como é que eu consigo, como foi que eu pulei aquela cerca, como foi que eu saí desses arames? E pior de tudo, você sai sem levar um arranhão. Você entra na noite cheio de espinho e sai sem tomar um arranhão, não sabe como. É adrenalina. E a adrenalina faz com que você, é aquele hormônio da fuga, né? Você faz coisas que você não iria fazer se você não tivesse adrenalina. Por quê? Porque ela te dá muita energia ali naquele momento. E a ação da adrenalina, ela é muito rápida. Certo? Então, essa adrenalina, o que é que ela faz? O glucagon faz o quê? Elas chegam na célula adiposa, ó. Aqui tem um hormônio, aqui eu tenho um receptor hormonal, e esse receptor hormonal no tecido adiposo é a adenilato ciclase, que pega o ATP e transforma em AMP. ATP, se ele perder um fosfato, ele se transforma em ADP. Se ele se perder 2 fosfatos, ele se transforma em AMP. Então, o que acontece? Ó, o tecido adiposo quebra o ATP através desse receptor, ó, adenilato ciclase, é uma enzima. Lembra lá, ó, sufixo ase. Eu quebro o ATP e o aumento do AMP cíclico aqui, a AMPC, ativa, ó, uma cascata de proteínas até chegar à lipase triacilglicerol. O que é que essa lipase triacilglicerol faz? Quebra aqui, ó, o glicerol, libera o glicerol e libera os ácidos graxos. Os ácidos graxos, ó, vão para a corrente sanguínea e se ligam à albumina para que ela chegue até o músculo. Professor, Oi. você pode repetir o comecinho? Que eu não entendi direito. Professor, antes de repetir o comecinho, tem uma colega que ela tá querendo entrar, eu acho que é Natália o nome dela, e daí eu acho que ela solicitou aprovação e não tá tendo resposta, já faz um tempo que ela tá pedindo. E ela pede para ela entrar de novo para ver se tem. Se ela estiver entrando com e-mail UFBA, ela não precisa nem pedir aprovação. Agora, se o e-mail não for UFBA, ela não vai conseguir entrar. Fale com ela. Por favor. Só entra aqui se for e-mail UFBA. Tá, já tô falando aqui. Cadê? Ana Júlia, não é isso? Vamos lá, Ana. O que é que acontece? Você entendeu que eu preciso trazer a gordura que está no tecido adiposo para o músculo.
O tecido adiposo não vai mandar gordura do nada. Eu preciso ter uma informação dizendo, olha, preciso que você quebre gordura, que você quebre o triacilglicerol e mande os ácidos graxos para o músculo. Quem é que avisa hormônio? Que hormônio? Glucagon e adrenalina. Bom, o glucagon é até mais, porque repare, o glucagon ele aumenta na corrente sanguínea toda vez que eu tenho uma hipoglicemia. Certo? Então, quando eu tenho hipoglicemia, libera glucagon. Então, libera glucagon para quê? Para o glucagon quebrar o glicogênio, que está reservado, e ao mesmo tempo quebrar a gordura. Então, a ação do glucagon ela é constante. A adrenalina é aquele pico. Você tem um pico de ação hormonal e você vai liberar uma quantidade grande de energia. Ok? Mas quer queira, quer não, o tecido adiposo ela precisa receber uma informação, ele precisa receber um estímulo. Aí, ó. A Ayane levantou a mão. Pode, Ayane, falar. Tá, Ana. Ele precisa receber um estímulo, uma informação de que tem que liberar triacilglicerol para a corrente sanguínea. Então, quem faz isso é esses dois hormônios. Então, o hormônio chega lá na célula, tecido adiposo, e eu tenho um receptor desse hormônio lá. Receptor celular, proteínas receptoras. Então, essa proteína recebe informação dizendo que, olha, o hormônio chegou até mim e eu preciso passar a informação aqui para dentro. Ok? Então, o que ele faz? Olha, toda vez que eu aumentar a concentração de AMP cíclico, eu ativo as enzimas que vão quebrar o triacilglicerol. Ok? Então, se eu não tiver hormônio, se eu tiver problema na adenilato ciclase, se eu não tiver ATP no próprio tecido adiposo, ok? Lembra lá, ó, ali, ó, tá ali a primeira reação que a gente tem é o quê, ó? ATP, ó. Eu preciso ter energia na célula adiposa para poder quebrar a gordura. Certo? Então, ou seja, essa cascata de informação faz com que eu tenha agora, ó, glicerol e ácido graxo livre. O ácido graxo vem aqui para a albumina e o glicerol ele vai para a via glicolítica. Certo? Que aí a gente vai ver na via glicolítica quando a gente for falar sobre glicólise, aí eu identifico, olha, tá vendo aqui a glicólise, aquele glicerol lá do ácido graxo, entra aqui, ó, nessa via que vai gerar energia. Okay? Esse AMP, ele vem do ATP. Do ATP. Tá. Quem transformou ATP em AMP foi a enzima chamada adenilato ciclase. E aí essa enzima é só quando tem os hormônios. Essa enzima só é ativada quando tem um hormônio. Ah, entendi, tá bom. Entendeu? Então eu tenho que ter uma sinalização hormonal. Então, por exemplo, eu guardo glicose na forma de gordura, por quê? Porque eu aumento a concentração de insulina. A insulina é um hormônio sinalizador que eu tenho que formar, anabolizar, entendeu? Formar gordura, formar proteína, formar reserva de carboidrato. Beleza? Então, o que acontece, ó? Esse ácido graxo ligado na albumina vai entrar aqui no músculo, ó. Então, eu tenho um receptor de ácido graxo aqui, ó. Ácido graxo transporta, tá vendo? Transportador de ácido graxo para entrar no músculo. Certo? Esse ácido graxo agora no músculo, o que é que ele vai fazer? Ele precisa, o ácido graxo no músculo, ele precisa ir para a mitocôndria. Certo? Por quê? Porque no citoplasma do músculo a gente não consegue queimar ácido graxo, queimar gordura. A gente só consegue fazer a quebra de ácido graxo dentro da mitocôndria. Ok? E aí eu falei para vocês na aula passada, ó, para que serve a coenzima A? Não sei se vocês estão lembrados, eu falei, a coenzima A é um sinalizador celular, é um sinalizador para a mitocôndria.
Se eu tiver qualquer coisa ligada com coenzima A, significa que eu tenho uma permissão para entrar na mitocôndria. Ok? A gente chama isso de ativação. Eu ativo o ácido graxo para poder permitir que ele entre na mitocôndria. Então, todos os ácidos graxos, todos, independente de tamanho, para poder ele entrar na mitocôndria, ele precisa ser ativado. Ah, ele é ativado aonde? No citoplasma. Ele é ativado no citoplasma, então, ou seja, eu tenho que ter uma enzima que vai ligar, ó, aqui, ó, eu tenho uma enzima que vai ligar a coenzima no ácido graxo. Quero que vocês prestem atenção, ó. Aqui eu tenho, ó, ATP, tá vendo? Aqui eu tenho o ácido graxo. Deixa eu apagar aí de novo. Ó, aqui eu tenho o ácido graxo. Tudo bem? O que é que eu quero fazer? Eu quero pegar a coenzima e ligar nesse ácido graxo. Aí o que é que eu faço? Eu pego o ácido graxo e coloco um AMP ligado nele. Tá aqui, ó, ácido graxo. E aqui eu tenho, ó, esse pedaço de cá, ó, ligado no ácido graxo. Esse pedacinho daqui, ó, veio para aqui. Então eu tenho, vou com o mouse agora, ó, ácido graxo. E eu vou pegar parte do ATP, ó, e vou ligar no ácido graxo. Os dois fosfatos que eu tirei do ATP, ele vai sair, chamado de pirofosfato. Então eu vou ficar, ó, ácido graxo mais AMP. O nome disso vai ser acil-AMP. Ou seja, eu tenho um ácido graxo. Lembra que eu falei para vocês, toda vez que eu reajo o ácido graxo com alguma coisa, eu passo a chamar o ácido graxo de acil. Lembra? Acil é uma cadeia grande de carbono, ok? Ligado com alguma coisa. Então, eu liguei essa cadeia carbônica com um AMP, por isso que ele passou chamado de acil-AMP. Aí eu vou pegar, ó, uma enzima e vou tirar o AMP, colocar com a enzima A. Então, é como se ele tivesse utilizado o ATP para preparar o ácido graxo para eu ligar com a enzima. Certo? Então, significa dizer o quê? Que eu gastei energia para ativar o ácido graxo. Eu gastei ATP para poder eu conseguir colocar coenzima nele, no ácido graxo. Vocês vão, a partir de agora, vocês comecem a ter uma máxima quando a gente for falar de metabolismo. A gente está querendo ganhar energia no final, não é isso? A gente quer ter mais energia. Para poder a gente ganhar energia, a gente tem que investir energia antes. Eu invisto para lucrar depois. Quando eu for falar de via glicolítica, eu vou falar a mesma coisa. Eu tenho que investir ATP para poder ganhar ATP no final. Então, eu preciso gastar ATP para poder ativar o ácido graxo, para poder ele entrar na mitocôndria. E lá na mitocôndria, ele vai me render muito mais ATP. Então, imagine o seguinte, ó. Aqui a gente tá quebrando dois fosfatos. Não é isso? É como se estivesse utilizando dois ATPs. Imagine, eu tenho ATP se transforma em ADP. Eu quebrei um só. Se eu pegar dois ATPs, eu quebro dois fosfatos, um de cada, eu gastei dois ATPs. Aí o que eu fiz? Eu peguei um ATP só e quebrei dois de vez. É como se eu estivesse gastando dois ATPs, mas eu estou gastando um só e liberando a energia de dois. Então imagine o seguinte, ó. Se eu pegar um ácido graxo com 16 carbonos, eu gero 108 ATPs. Eu ativei ele com dois ATPs. Eu ativo com dois, imagine, eu investi dois e ganho 106. Ó, investimento bom danado desse. Ok?
Então, mas mesmo assim, se eu não tivesse esse primeiro ATP, eu não conseguia gerar nada. Eu teria que ter esse ATP inicialmente. Aí você fala assim, tá, tudo bem. Mas você está pegando a molécula para poder gerar energia. De onde é que vem esse ATP? Para poder ativar esse ácido graxo? Vem da glicose. Por isso que a gordura, o tecido adiposo, não queima a glicose dele à toa. Por quê? Porque ele precisa da glicose para poder queimar a gordura. A gente fala assim, a gordura ela é queimada na chama da glicose. Imagine a vela seria a glicose. Para poder gerar muito mais energia, eu preciso da vela estar acesa, então eu preciso da glicose no tecido muscular. Então ele não vai gastar a glicose dele, porque ele vai utilizar aquela glicose dele para poder ganhar muito mais energia, que é queimando gordura. Por isso que o músculo, a principal fonte energética dele é gordura, mas eu preciso ter o carboidrato, eu preciso ter a glicose no músculo. Por isso que na hora que a gente come glicose, o que é que o músculo faz? Ó, pega logo a parte dele. E não devolve mais para o sangue hora nenhuma. Lembra que eu falei, o músculo é o órgão mais egoísta que tem no nosso corpo. Entrou no músculo, não sai mais nada, só sai toxina. Certo? Então, o músculo vai precisar, então, a gente vai precisar, então, ativar esse ácido graxo. Ok? Aí você tá, o fígado faz isso? Faz isso. Mas o fígado prefere o quê? Lipídio. Ou melhor, desculpa, prefere carboidrato, prefere glicose. Por quê? Porque glicose gera menos toxina. E o fígado já está com problema demais lá para poder resolver. Imagine se o próprio célula dele gerar toxina para ele mesmo. Então ele prefere ele prefere queimar carboidrato do que gordura. Mas ele queima gordura? Queima. Diga, Rodrigo, pode falar. Qual é a toxina gerada nesse processo metabólico que o senhor explicou agora? Do músculo, né? Ele pega... Do músculo para quebrando gordura. Isso, quebrando gordura. Qual? A gordura, o que é que ele faz? Ele vai gerar, a gordura no músculo, ele vai gerar uma quantidade grande de acetilcoenzima A. Não é uma toxina pra gente. Não é toxina. Mas o que é que ele faz? Quando ele está com muita acetilcoenzima A no músculo, ele impede a quebra de gordura. Então, ele para de quebrar a gordura. Certo? Então, o que ele tem que fazer? Se eu permanecer com muito acetil ali, eu vou parar de quebrar a gordura. Então, o que é que ele faz? Ele pega o acetil e manda para o fígado. Tá. O fígado faz o quê? Pega esse acetil em excesso e transforma em corpo cetônico. E devolve para o músculo. Ok? Então, ele fica naquele ciclo. Mas quem é que resolve o problema do músculo de estar cheio de acetil? O fígado. E vai receber esse acetil e vai transformar em corpo cetônico. Certo? Bom, e os corpos cetônicos, lembra lá, eles são ácidos. Então, na hora que esse corpo cetônico cai na corrente sanguínea, vai gerar uma acidose. Ok? Vamos lá, continuar? Voltando aqui, então. Bom, ativou. Ó, a formação da acetilcoenzima é um pré-requisito para o metabolismo de ácido graxo na célula. Ó, bom. Ativou. Citoplasma. Beleza? O que é que ele faz? Esse ácido graxo ativado no citoplasma tem que ir para a mitocôndria. Porque na mitocôndria que vai gerar energia. Esse ácido graxo precisa ir para a matriz mitocondrial. Matriz mitocondrial é dentro, lá, mais interna na mitocôndria. Vamos lembrar que a mitocôndria ela tem uma membrana externa e uma membrana interna invaginada. Correto? E entre essas membranas eu tenho um espaço intermembranar. Ok? O que é que acontece, então? Esses ácidos graxos, eles
passam pela primeira membrana. Existe, então, lá um receptor, um canal, onde esses ácidos graxos, eles passam pela primeira membrana e eles vão ficar entre essas membranas. O ácido graxo de cadeia curta e média, eles passam também pela segunda membrana. Então, ou seja, os ácidos graxos de cadeia curta e média passam direto. Passa a primeira, passa para a segunda, entra no matriz mitocondrial e vai gerar energia. Okay? Já os ácidos graxos de cadeia longa, eles passam pela primeira membrana e fica retido ali naquele espaço intermembranar, porque ele não consegue passar pela segunda membrana, a não ser que eu tenha um transportador desse ácido graxo, que a gente chama de carnitina. Tá aqui, a carnitina. Ele é formado, sintetizado a partir da lisina. Então, a lisina é um aminoácido presente na nossa dieta. Então, a gente pega a lisina e transforma em carnitina, ok? E essa carnitina tem como função carrear os ácidos graxos de cadeia longa para dentro da mitocôndria. Lembra que eu falei para vocês qual é o ácido graxo, um dos ácidos graxos mais abundantes que nós temos, 16, 18 carbonos. Ácido graxo o palmitato, o palmítico. Então, esses ácidos graxos que a gente come na dieta, eles precisam da carnitina para poder chegar dentro da mitocôndria. Então, se você tem uma dieta pobre em lisina, automaticamente você vai ter uma dieta pobre em carnitina, ou melhor, você vai ter uma concentração baixa de carnitina dentro da célula muscular, que vai dificultar a quebra de gordura. Consequentemente, vai gerar menos energia, o músculo vai ficar mais flácido, o músculo vai ficar mais fraco, porque não tem energia. Consequentemente, essa gordura não vem do músculo, do tecido adiposo. Então, ou seja, uma cascata. Então, em um período mais atrás, é que se preconizaram que tem algumas pessoas que não conseguiam emagrecer por deficiência de carnitina. Certo? Só que, o que é que se faz? Começar a suplementar com carnitina, para poder diminuir, aumentar o metabolismo, a queima de gordura, a pessoa perde peso mais rápido, beleza. Só que essa carnitina, vocês vão ver que a concentração dela, depois que você come, ela se mantém constante por um período grande. Então não adianta tomar mais carnitina, tomar carnitina, que não vai aumentar a quebra de gordura. Então, tinha algumas pessoas que tinham uma deficiência de carnitina e tiveram ou têm o benefício de emagrecer inicialmente, porque estão com a deficiência de carnitina, mas depois ela estabiliza. Certo? Ela não vai. Quanto mais carnitina eu tiver, quanto mais carnitina eu consumir, mais queima de gordura vai acontecer. Não. Porque, repare, a carnitina está ali para trabalhar, para colocar o ácido graxo que entrou na célula. Entrou na célula para poder gerar energia. E lembra, existe uma cascata de hormônio anterior que mobilizou esse ácido graxo vir lá do tecido adiposo. Foi a adrenalina, foi o glucagon, e que foi liberado por conta de um estímulo. Então, imagina, a pessoa vai fazer exercício e a cascata começa. E aí ele começa a queimar a gordura que ele estava tendo ali. Então, imagina, a pessoa está com gordura lá, não está fazendo exercício e toma carnitina. Vai emagrecer para onde? Não vai emagrecer em lugar nenhum. Por quê? Ele só vai estar, então, dando mais trabalho ao organismo dele. Por quê? Porque ele vai estar dando proteína para poder fazer a carnitina. E não vai utilizar aquela proteína para fazer a carnitina porque ele não está fazendo exercício, ele não está queimando gordura. Então, o benefício de emagrecer tomando carnitina, ela é extremamente limitado. Mas quando surgiu, virou febre. Que a gente vive assim, vive de febres, né? É o óleo de coco, tem dias que o ovo ele é vilão, tem dias que ele é o mocinho, tem dias que o leite não presta, tem dias que o leite presta, entendeu? Então, ou seja, a gente vai vivendo em ciclos. Normalmente acontece isso. Daqui um dia vai aparecer qualquer outra coisa aí. Por exemplo, óleo de peixe, óleo de cápsula de alho. Já foi febre cápsula de alho. Não sei se você chegar a esse período aí. Óleo de baleia. Ave
Maria, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, ou seja, a gente tem que tomar cuidado com essas modas, mas existe um fundo bioquímico que, para aquilo ali dar certo, ele precisa. Então, por exemplo, quem faz uso de carne, que come carne, de uma forma geral, carne animal, tem uma quantidade de carnitina normal no organismo. Não vai perder peso se tomar mais carnitina. Existe uma outra chamada a creatina, usado muito para pessoas que estão fazendo exercício, academia, para poder aumentar a força, hipertrofiar o músculo. Repare, hipertrofia o músculo porque a carnitina vai dar mais energia para aquele músculo e ele vai conseguir pegar mais peso. Consequentemente, aumenta a hipertrofia do músculo. Ok? Mas é isso, a creatina, ela também, a mesma coisa acontece com a carnitina. Ela só começa a fazer efeito, ela só começa a ter um nível de concentração grande no músculo depois de um tempo utilizado. Então, imagine, amanhã eu vou para academia, começar a academia, eu vou tomar creatina hoje para amanhã começar a pegar peso. A creatina não dá tempo nem de chegar no músculo para você pegar peso. Então, você tem que estar tomando sempre. E quem faz também uso de carne, não precisa tomar creatina. Certo? Eu falo sempre que a nossa alimentação é a base de tudo. Acontece que se a gente se preocupar dia a dia do que a gente vai comer para suprir todo o nosso organismo, de tudo que a gente precisa, de vitamina, as macromoléculas, ou seja, meio-dia eu tenho que comer tal coisa assim, 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 para suprir tais e tais e tais coisas. Meio-dia, 10 horas eu tenho que comer tal coisa. Então, ou seja, você vai passar o dia inteiro só se preocupando no que é que você vai comer. E não vai fazer mais nada na vida, não vai estudar, não vai trabalhar, não vai ter família, não vai ter nada, só para saber o que está comendo. E aí o que acontece? O nosso organismo vai se adaptando a essas faltas. Então, algumas coisas ele segura, ele reserva, outras não, e a gente fica na corda bamba. No momento que a gente faz com que o organismo da gente fique muito defeituoso de determinada coisa, ele vai gritar e vai, não dá, eu preciso que você faça esse suprimento. Mas com a nutrição a gente consegue suprir as coisas sem precisar estar suplementando. E aí eu falo a vocês de uma forma geral. Pode ser aquela pessoa que seja carnívora, pode ser aquela pessoa que seja vegetariana, pode ser aquela pessoa que seja vegana. Ele consegue se suprir nutricionalmente só com alimentação, seja lá qual for a forma que você escolher para se suplementar. Certo? Claro que tudo tem seu ônus. Então, se você come carne, você produz muito radical livre, você produz muita toxina, você produz muita substância que o organismo não consegue fazer a metabolização. Aí, se você quiser, vocês podem falar a parte biológica, não como carne porque biologicamente eu acho matar o animal, tudo bem, tem carne, pessoas que não têm tolerância. Então, ou seja, tem várias correntes, certo? De forma de a gente se alimentar. O que eu sempre falo é o seguinte, a gente precisa ter uma certa parcimônia. Aí eu vou comer só carne. Vai morrer comendo só carne. Aí eu vou comer só alface, só folha. Você vai se lanhar também e vai comendo só folha. Então, ou seja, as pessoas que são vegetarianas e veganas, ela tem que ter uma gama de opções, e existe, gama de opções de alimentação para poder suprir tudo aquilo que a gente precisa de sais minerais, vitaminas, enzimas, e aí vai. Certo? E aí, muitas vezes, no mundo capitalista que a gente vive, industrializado que a gente vive, no corre-corre, que tem que, vocês mesmos, quando estão lá, vocês vão chegar lá no segundo semestre, com fé em Deus, ou um dia que vocês estiverem presencialmente, vocês têm aula até meio-dia no PAF e meio-dia começa a aula no ICS. Você tem que se teletransportar de um lugar para o outro e vai dar tempo de você almoçar o quê? Vai ter que comer no RU, vai ter que comer a coxinha lá do carrinho na porta do MEV e assim vai. Certo? Não dá nem tempo de comer na Rio pela fila que é grande. Pois é, ainda tem essa, certo? Então, a vida social, mais uma vez, interferindo na vida biológica da gente. Tá? Mas tudo bem. Vamos lá, eu vou falar com vocês agora esse slide e depois a gente dá uma pausinha para poder a gente conseguir raciocinar, tá bom? Vamos lá. Então, imagine, eu tenho então a carnitina, que está entre os espaços das membranas. Então, vamos lá, eu quero que vocês prestem atenção. Aqui, ó, eu tenho a membrana interna, que é essa daqui.
Aqui eu tenho uma matriz, ó, dentro da mitocôndria, e aqui é o espaço entre as matrizes. Desculpa, espaço entre as membranas. Ok? Dúvida? Vou apagar. Mais uma vez, ó. Entre as membranas, espaço entre a membrana, a matriz. Então, o ácido graxo, ele está aqui, ó, com a coenzima, tá vendo? O ácido graxo está com a coenzima. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma enzima, que o nome da enzima é carnitina aciltransferase, ó, aqui, tá aqui ela, ó. Imagina esse azul aqui, essa bolota azul aqui, é uma enzima. O que é que essa enzima faz? Ela tira a coenzima do ácido graxo e coloca a carnitina. A carnitina está aqui, ó, no espaço entre as membranas, tá vendo? O que é que vai acontecer? Essa carnitina, ela vai entrar no lugar da coenzima A. Então, aqui, ó, carnitina vai entrar aqui. Então, eu vou tirar a coenzima A e colocar no lugar da coenzima A a carnitina. Então, agora vai ficar, ó, ácido graxo ligado à carnitina. Quem é que fez isso? Essa enzima aqui de baixo, ó, carnitina aciltransferase 1. No momento que a carnitina está ligada no ácido graxo, ela consegue passar para o espaço intermembranar. Passar para a matriz, ó. Passar pela membrana. Então, aqui, ó, carnitina, ácido graxo, está aqui. Aí eu tenho uma outra enzima dentro da matriz mitocondrial, que é aqui, ó, carnitina aciltransferase 2. A 1 está aqui, ó, e a 2 está lá de dentro. O que é que ela faz? O contrário que a 1 fez. Eu vou pegar, tirar a carnitina e colocar a coenzima A. Então, ó, o ácido graxo que estava aqui dentro, ou melhor, o ácido graxo que estava no espaço entre as membranas, agora ele está dentro da matriz mitocondrial. Então, a carnitina sai daqui, ó, e volta o espaço entre as membranas. Por isso que não adianta eu estar comendo muita carnitina, porque essa carnitina, ó, ela sai para cá. E aí volta de novo. Ou seja, eu fico entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Professor, Oi. você disse aí que a coenzima, ela sai e a carnitina entra no lugar dela. Mas ali do outro lado tem coenzima. Essa coenzima Sim. veio de onde? Ela veio da onde eu tenho um espaçozinho aqui, ó, que essa coenzima passa. Ou seja, existem canais de transporte dessa coenzima. Porque eu tenho coenzima no citoplasma, eu vou ter coenzima no espaço intermembranar, eu vou ter coenzima dentro da matriz mitocondrial. Eu vou ter coenzima espalhada por quanto é canto. Ok? Tá bom. E aí a problema é passar coenzima, tudo junto. agora olha a importância, para a gente poder ligar com o que a gente falou antes. A coenzima A, ela é formada, originada a partir de quem? De uma vitamina, chamada ácido pantoteico. Então, imagine, se eu tiver com deficiência dessa vitamina, eu não vou gerar coenzima A corretamente, eu não vou conseguir ativar, eu não vou ter energia. Então, não é só o simples fato de eu comer a gordura que eu vou ter energia produzida a partir daquela gordura. Não é o simples fato de eu comer ácido graxo ou glicose que eu vou ter energia a partir daquela glicose. Então, existe muito mais coisas envolvidas para você produzir essa energia. Ok? Deu para entender? Beleza. Então, vamos lá. Aí fala, tá, tudo bem, Max. Quando é que para isso aqui? Quando é que para de entrar? Quando eu consigo, ó, aumentar um composto chamado malonil coenzima A. Por quê? Repare, imagine, eu começo a queimar gordura, queimar gordura, queimar gordura, queimar gordura, formar acilcoenzima A e gordura entrando na matriz mitocondrial. Então, vamos pensar, essa gordura está sendo queimada por quê? Porque eu estou precisando de energia. Ok? Aí você vai e come glicose. Come uma barra de chocolate. O que é que o organismo faz? Ele vai preferir queimar a glicose que você comeu agora.
Por quê? Porque a glicose ele gera menos energia, mas gera água e CO2 no final. Então, os produtos gerados a partir da glicose é muito menos tóxico. Água e CO2, CO2 bota para fora, água, urina e transpiração. Ok? Então, quando eu como carboidrato, eu supro meu organismo de energia rapidamente e eu transformo esse carboidrato nessa moléculazinha aqui que eu tô aqui embaixo, que é chamada malonilcoenzimar, que essa malonilcoenzimar impede a ação da carnitina-acetiltransferase 1. Por quê? Porque a malonilcoenzimar é o primeiro passo para poder a gente formar gordura. Lembra? Eu formo gordura a partir de quem? De carboidrato, de glicose. Então, se eu tiver excesso de glicose, eu vou formar gordura. Como é que eu vou estar formando gordura e queimando gordura? Ou eu formo, ou eu queimo. Para eu queimar, eu preciso de glucágon. Quando eu como glicose, eu libero insulina. Então, a insulina é anabólica. Então, eu não tenho como queimar ácido graxo se eu estou liberando insulina. Então, no momento que eu como glicose, eu interrompo a quebra da gordura. Certo? Porque, então, agora a dieta do momento, tá, parece que, eu nem sei, agora na pandemia parece que diminuiu mais de tanto se falar. A tal da low carb. Agora a dieta é low carb. Tudo é low carb. Certo? E descobriram que você não pode cortar todo o carboidrato e eu preciso reduzir a quantidade de carboidrato da dieta porque eu preciso fazer com que o organismo queime gordura. No papel, é maravilhoso. Só que na prática, muitas vezes, está se comendo muito menos carboidrato que se precisa. Então, a pessoa pode ter uma, vamos dizer assim, uma deficiência energética por conta dessa dieta low carb. O que você faz? Você faz a dieta e não faz exercício. Porque o negócio é não fazer exercício. Eu quero emagrecer sem fazer exercício. E aí é difícil. Aí você fica inventando dieta para emagrecer sem fazer exercício. Vai dar algum problema. É melhor que você coma de tudo. Lembra que eu falei, a gente come muito mais do que a gente precisa. Normalmente. Sem fazer esforço. Certo? Sem fazer esforço. Ainda mais aquelas pessoas que comem de pouquinho em pouquinho. O que come de pouquinho em pouquinho não sabe nunca quanto ele comeu no final. Ele comeu só pouquinhos e pouquinhos, ele comeu pouco. Mas se ele pegar um pouquinho de cada coisa que ele botou ali e botar no prato só, fez um prato gigante e comeu muito mais do que você precisava. Então, como a gente consome muito mais do que a gente precisa, que a gente necessita, você acaba tendo excesso. E aí, o que você faz? Eu não gosto de fazer exercício, então eu vou fazer uma dieta maluca para poder eu perder peso. Mas, eu digo a vocês, não existe fórmula mágica, só tem uma fórmula. A gente só emagrece, eu estou falando isso de uma forma geral. A gente só emagrece, só tem uma fórmula. Ou a gente come menos do que a gente gasta, ou a gente gasta mais do que come. Ponto. Não tem dieta do melão, tem gente que tem um negócio de dieta no melão, que fica 15 dias comendo melão. Aí emagrece, claro. Você vai comer melão, como é que você não vai emagrecer? Água e pouquíssimo carboidrato. Aí, ou seja, você faz a dieta para poder entrar no vestido que quer ir numa festa. Tá, entra no vestido e vai para a festa. Aí, na hora da festa, já começa a chutar o pau da barraca. Já ali, eu sofri tanto para estar nesse vestido, agora eu vou carcar o dente. Certo? Eu estou falando das meninas que verbalizam mais facilmente isso, mas os homens é igualzinho. A maior parte dos homens são também iguais. Certo? Eu mesmo sou assim, eu gasto primeiro antes de comer. Eu crio créditos. Exatamente. Eu só treino para poder comer. Eu crio crédito, mas às vezes o crédito não é suficiente, eu acabo comendo mais do que eu gastei, então o saldo está ficando positivo de vez em quando. Bom, vamos lá. Então, o ácido graxo entrou aqui, certo? Recapitulando. Ácido graxo de cadeia curta, cadeia média, ele é ativado, acetilcoenzima A, e passa pelas duas membranas.
Ácido graxo de cadeia longa, ele é ativado e passa pela primeira membrana, mas eu preciso transportar ele via carnitina. Ok? Aí você fala assim, tá, e o de muito longa? Então, imagine, o ácido graxo com 24, 26. Faz como? Ele, antes de chegar na mitocôndria, esse ácido graxo ele precisa ser diminuído. Ele precisa ser reduzido. E aí, não sei se vocês se lembram, existe uma organelazinha no nossa célula que é chamada de peroxissomos. Você já ouviu falar? Estão lembrados? O peroxissomo é que faz isso. Então, existe uma enzima no peroxissomo que faz a redução desse ácido graxo. Lembra de um filme chamado Olho de Lorenzo? Acho que todo mundo já assistiu esse filme. Acho que quem não assistiu pelo menos uma vez na vida é uma coisa errada. Porque passa esse Olho de Lorenzo passa em todos os colégios do segundo grau. Se imaginar na vida, passa esse filme. Então, o Olho de Lorenzo é aquela história dos pais que descobriram a cura do filho que tem lá uma doença chamada adenoleucodistrofia. Qual é... Repare, eu vou falar de uma forma bem geral. Qual é a doença dele? Ele tem uma deficiência na enzima do peroxissomo. Então, ou seja, ele não consegue reduzir esse ácido graxo de cadeia longa. E ele acumula. Por quê? Porque ele não vai entrar na mitocôndria se não tiver redução. Então, ele vai acumulando aquele ácido graxo de cadeia longa e aquele ácido de cadeia longa acumulado é tóxico para ele. Então, à medida dos anos, à medida do tempo, aquilo ali vai ficando, cada dia que passa, mais intoxicado e vai começando a dar problema ao indivíduo, certo? Tem alguma coisa errada, Rodrigo? Não tem, não. Hoje você pode ter assistido e não tá lembrado. Dê uma procuradazinha. Eu vou procurar, mas eu tenho certeza que eu não assisti. Não assistiu, não? Então, por favor, resolva esse problema logo. Brincadeira. Tá, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar uma pausazinha, certo? Para poder a gente continuar agora. Como é que a gente pega? Repare, quero que vocês imaginem o seguinte, a gente refazer um pouquinho o caminho de que a gente dá até onde a gente chegou aqui. Eu como ácido graxo, lipídio, eu degrado ele no intestino, eu absorvo ele e transporto na forma de quilomicro. No momento que eu preciso, eu tenho que mobilizar ele de onde eu guardei para, por exemplo, aquele tecido, eu estou dando um exemplo do músculo. Esse transporte é feito via proteína albumina. Quando ele chega no músculo, ele precisa ativar aquele ácido graxo para poder ele entrar na mitocôndria. Se for curta e média, passa direto. Se não, tem que ter a carnitina para passar. E o que é que me interessa? Eu preciso levar esse ácido graxo ativado para a matriz mitocondrial. Cheguei lá. O que é que eu vou ter que fazer agora com ele? Vou oxidar esse ácido graxo. Eu vou reduzir esse ácido graxo. A quê? Imagine, eu tenho um ácido graxo com 18 carbonos, 16. Eu vou reduzir ele a 2 carbonos. Todo ele em 2 carbonos. Então, se eu tiver 18 carbonos, eu vou reduzir a 9 moléculas com 2 carbonos. Se eu tiver 10 carbonos, eu vou dividir ele e formar 5 moléculas com 2. Então, qual é o meu objetivo? É pegar o ácido graxo e transformar todo ele em moléculas com 2 carbonos. Certo? Então, o que acontece? Quando eu estou precisando gerar energia, eu preciso gerar moléculas com 2 carbonos. Qual é o nome dessa molécula? Acetilcoenzima A. Então, qual é o objetivo da beta-oxidação? Qual é o objetivo da gente oxidar ácido graxo? Gerar acetilcoenzima A. Tá. Até agora, você me falou que eu gastei 2 ATPs para poder ativar ele. Na beta-oxidação, eu ganho algum ATP? Não. Continua sem ganhar ATP. Mas tá, eu vou reduzir o ácido graxo de 18 para 2, 2, 2, 2, 2, 2, e não ganho energia? Não. Mas
Não ganha energia, e vai ganhar energia que horas? Ó, o acetilcoenzima A é quem alimenta o ciclo de Krebs. Então, a partir do ciclo de Krebs, é que eu vou começar a gerar energia. Mas eu preciso iniciar ele. Eu preciso iniciar ele com quem? Com acetilcoenzima A. Ok? Então, o que a gente vai falar? A gente vai dizer a vocês, vou mostrar a vocês, como é que eu formo acetilcoenzima A. Aí está aí a energia. A energia é quando a gente for falar de ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa. Ok? Então, quando a gente voltar, eu vou mostrar para vocês como é que a gente gera acetilcoenzima A partir de ácido graxo. Então, é curtinho, certo? Então, não vou levar muito tempo. Então, são 5h30. A não ser que vocês queiram que eu continue. Não sei se vocês têm gás para poder eu continuar e terminar logo. Terminar mais cedo. Mas, por mim, vocês querem terminar logo ou querem me dar uma paradinha? Por mim, continuar é melhor, professor. Pode continuar, professor. Então vamos nessa. Pode continuar. Tá. Pronto. Tá. Aí aqui, vou voltar aqui, eu compartilhei a tela. Estou voltando aqui. Alguém me perguntou, professor, volta aí do malonilcoenzima A que eu não entendi. Malonilcoenzima A é uma molécula gerada a partir de glicose. Então, se eu pego glicose e gero malonilcoenzima A, é porque eu vou sintetizar ácido graxo. Ok? Então, para eu fazer biossíntese de ácido graxo, eu preciso de malonilcoenzima A. Então, se eu aumento a concentração de malonilcoenzima A, significa que eu tenho que parar a quebra de gordura. A malonilcoenzima A vem da onde? Vem da glicose. Não sei se vocês já estão percebendo. Tudo culpado é a glicose. A gente acaba na glicose. Tudo a gente acaba na glicose. A glicose é a culpada de tudo. Pro bem e pro mal. Certo? Tá, vamos lá. Então, a biossíntese dos ácidos graxos só ocorre quando houver excesso de glicídeos, de energia e escassez de ácidos graxos. Assim, quando a síntese de ácido graxo estiver ocorrendo, degradação é inibida. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Então, a partir do momento que o ácido graxo ativado chegou na matriz mitocondrial, ele vai ser quebrado em moléculas de dois carbonos. O nome dessa reação é chamada beta-oxidação. Quando vocês ouviram falar, por exemplo, de glicose, quando a gente vai quebrar a glicose, a gente faz a via glicolítica, não é isso? Aqui, quando a gente vai quebrar ácido graxo, a gente fala beta-oxidação. Quem foi que postulou as reações foi esse rapazinho chamado Linné. E aí ele chama de ciclo de Linné. Tá? Mas é extremamente simples, vamos dizer assim, a beta-oxidação. A beta-oxidação é uma rota aeróbica que depende de oxigênio, suplemento de sangue e mitocôndria. Certo? Então, não tem como eu gerar energia a partir de ácido graxo se eu não tiver mitocôndria, se eu não tiver oxigênio e se eu não tiver sangue circulando. Eu preciso levar oxigênio para essa mitocôndria. Ok? Lembra o seguinte, toda vez que a gente faz assim, inspirou, o oxigênio que a gente colocou para dentro agora, chegou em todas as nossas células? Não. Chegou em algumas células da gente, certo? Aí vai assim, tá, tudo bem. Mas essas células não precisam de oxigênio, tá? Esse oxigênio entra na célula e vai ser utilizado, e fica sendo utilizado. Então, eu preciso estar repondo esse oxigênio que eu estou colocando. Tudo bem? Então, se você melhora a quantidade de oxigênio que você capta, eu estou pegando mais oxigênio, consequentemente vai chegar mais oxigênio em mais células. Ok? Se você circula esse sangue com mais eficiência, coração batendo, ejetando a quantidade de sangue maior, fazendo menos esforço, eu estou conseguindo levar mais oxigênio para aqueles tecidos, para aquela mitocôndria.
Ok? Tá. Então, vamos lá. O que é a beta-oxidação? Ó, oxidação de ácido graxo em acetilcoenzima A. Na beta-oxidação, conserva energia em ou como FAD e NADH. O FADH e o NADH são oxidados na cadeia de transporte de elétrons, produzindo ATP. Acetilcoenzima A é oxidado de ciclo de Krebs convertido em copo cetônico. Tá. No texto é uma coisa. Agora vamos para aqui que é melhor. Ó, presta atenção. O que é que ele tem que fazer? Beta-oxidação. Aqui tem, ó, um ácido graxo com 16 carbonos. Ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Tá vendo? O que é que a gente vai fazer? Eu vou quebrar ele todo em dois, ó. Então, se eu tenho 16 carbonos, eu vou fazer o quê? 8 acetilcoenzima A. Ok? 8 acetilcoenzima A, cada molécula de acetilcoenzima A vai entrar onde? Aqui, ó, no ciclo do ácido cítrico. Só que, para cada quebra dessa aqui, ó, foi gerado um NAD e um FADH. Então, repare, a beta-oxidação gera acetilcoenzima A, que vai para o ciclo do ácido cítrico, e gera NAD e FAD, que vai direto para a cadeia respiratória. Por isso que, quando a gente quebra ácido graxo, a gente consegue gerar energia rápida. Porque a quebra do ácido graxo vai alimentar as duas vias, o ciclo de ácido Krebs e a fosforilase oxidativa, que vai me gerar ATP em grande quantidade. Ok? Então, vamos lá. O que é, então, a beta-oxidação? São 4 reações químicas. 4 reações enzimáticas, somente. Então, imagine, ó, cada traçozinho desse aqui, que tem aqui em azul, tá vendo aqui, ó, aconteceu 4 reações. Aqui aconteceu mais 4 reações. A cada 4 reações, a gente fala que ocorreu uma beta-oxidação. Então, aqui ocorreu quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clivagens. 7 beta-oxidações. Ok? Mas formou 8 acetil. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na última clivagem, ele formou 2 acetilcoenzima A. Peraí, que embolou tudo aqui agora. Vamos lá, presta atenção. Primeira reação, o que é que vai acontecer? Ó, uma enzima chamada acilcoenzima A desidrogenase vai retirar 2 hidrogênios da molécula. Então, aqui eu tenho, ó, 16 carbonos. Imagina que tenho aqui, ó, 1, 2, 3, e para lá tem outros carbonos. 1, 2, 3, 4. E ele vai quebrar, ó, aqui, justamente no carbono beta. Por isso que o nome é beta-oxidação. Beta, carbono beta, oxidação, quebra. Então, vamos lá. Primeira reação. Tira-se 2 hidrogênios desse ácido graxo de 16 carbonos, que está ativado com a coenzima A. Certo? Então, essa molécula chamada palmitoilcoenzima A, que é o ácido graxo, se transforma em trans-delta-2-enoilcoenzima A. Não precisa gravar nome. Certo? Só quero que vocês entendam o seguinte, ó. A primeira reação é uma desidrogenação. E quem recebe os hidrogênios é o FAD. Ok? Então, a primeira reação da beta-oxidação é uma desidrogenação. Quem recebe os hidrogênios é o FAD. Lembra lá, o FAD é uma molécula gerada a partir de vitamina B3. Então, se eu não tiver FAD, eu consigo fazer beta-oxidação? Não. Consigo quebrar gordura? Não. Então, olha a quantidade de coisinhas que eu tenho. Eu preciso de oxigênio, eu preciso de circulação, eu preciso da mitocôndria de quantidades adequadas, eu preciso de FAD e NAD. Ok? Tá. A segunda reação é chamada de hidratação. Aqui, ó. Então, a primeira é
a segunda reação é hidratação. Eu incorporo a molécula de água. Então, a primeira foi desidrogenar. Tirei 2 hidrogênios. Aí eu vou depois na segunda reação e coloco água, hidrato. A terceira reação é, de novo, uma desidrogenação. Só que os hidrogênios agora vão ser recepcionados, vão ser colocados no NAD. Ok? Então, a primeira reação, você tem uma desidrogenação, ou seja, tirada de hidrogênio, e é dado esses hidrogênios ao FAD. Segunda reação, incorporação de molécula de água, que a gente chama de hidratação. Terceira reação, outra desidrogenação, retirada de 2 hidrogênios também. Só que agora vai ser entregue ao NAD. E a última reação é a clivagem. Então, para eu tirar 2 carbonos, ou seja, acetilcoenzima A aqui, ó, liberar uma acetilcoenzima A, eu tenho que deixar os 14 carbonos que ficou também com coenzima A. Então, eu vou incorporar mais uma coenzima A nesse ácido graxo, para que ele fique com 14 carbonos, e agora esses 14 carbonos com a coenzima ativada, e eu libero a acetilcoenzima A para poder ir para o ciclo de Krebs. Professor? Oi. Não entendi. Tá. A primeira reação, tira hidrogênio e coloca no FAD. A segunda reação, hidrata. A terceira reação, tira hidrogênio e coloca no NAD. E a última, quebra. Cliva. Mas lembra que eu falei a vocês, para ficar dentro da mitocôndria, eu não tenho que estar com ela ativada? E para estar ativado, eu não tenho que ter a coenzima? Então, repare, ó, aqui em cima, nessa molécula aqui, ó, aqui, só tinha uma coenzima. Ok? Só tinha uma coenzima aqui, ó. E ele vai quebrar, clivar aqui, ó. Essa parte daqui que vai ficar, tem que ficar com a coenzima também ligada nela. Porque eu tenho que estar ativado. Eu tenho que liberar 2 carbonos ativados e o que ficar ativado. Então, quem é que quebra, quem é que cliva? É a incorporação de uma coenzima que vai entrar aqui, ó. Aí vai ficar 14 carbonos agora, com a coenzima nova que entrou, e a coenzima antiga foi com os 2 carbonos que saiu, que é o acetilcoenzima A. Então, eu vou ter que fazer o quê? Incorporar coenzimas aí para poder eu quebrar 2 carbonos. Aí você vai incorporar até quebrar tudo. Até quebrar tudo. Tá. Ok? Só que no último eu libero 2 acetilcoenzima A. Então, por exemplo, eu tenho 10 carbonos. Vou quebrar todos. Eu vou formar quantos acetilcoenzima A? Eu vou formar 5. Não é isso? 2, 2, 2, 2, 2. Quantas quebras eu fiz? 4. Quantas coenzimas eu precisei? De 4. Porque uma já estava. Já veio comigo uma. Ok? Vou voltar aqui, ó, para vocês. Aqui, ó. 16 carbonos. Eu clivei, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas eu formei quantos acetilcoenzima A? 8. Então, eu precisei de quantas coenzimas A? Eu precisei de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, para cada clivagem, eu preciso de uma coenzima A mais ali. Ok? Então, se eu tiver 20 carbonos, eu vou formar 10 acetilcoenzima A. Eu tive 9 clivagens com 9 coenzimas. Precisei também de 9 moléculas de água. Sacou? Porque para cada clivagem eu precisei desidrogenar, hidratar, desidrogenar para clivar. Beleza?
Então, eu vou fazendo isso até acabar toda a minha molécula de ácido graxo. E aí, eu vou ter agora só acetilcoenzima A. Fala, Rodrigo. No último carbono dessa cadeia, ele geralmente deve ficar CH3. Você só libera 2 hidrogênios mesmo? Ou libera mais de 2? 2, que ele libera, né? ele sai o hidrogênio, na hora que você liga com a enzima, ele libera, ele tira o hidrogênio ali. Porque sempre libera 2, né? 2. Deixando pegar mais ácido. Porque sempre libera 2, né? Cada vez que você quebrou, aí ligou a coenzima, libera 2 hidrogênios. Sim. Então, não, inclusive... ligou a coenzima, não libera nada. Porque eu tô quebrando, eu não tô quebrando a partir, eu tô quebrando a partir do final, da ponta de cá, não é isso? Isso, lá de cima, onde tem aqui, stage 1. Isso. No final, deixa eu botar aqui. Cadê? Aqui, ó. No final, eu vou clivar aqui, ó. Certo? Então, eu formei um metil aqui, ó. O carbono vai para aqui, ó. O hidrogênio vai para aqui. Entendeu? Eu entendi o que você falou, que no final fica CH3, não é isso? Isso. Então, no final, na última, vai ficar CH3 de um lado e CH3 do outro. O hidrogênio que estava ali na ponta foi pro CH3 se desgastar aí. Entendi. Entendeu? Eu não vou perder CH3. Eu só estou formando CH3 novo a cada clivagem. Ok. Entendeu? Entendi. Entendeu? Entendi, sim. Tá. O que acontece, ó? No final, ó, eu fui fazendo, ó, volta, por isso que chama de volta de Lane, tá vendo? A cada volta sai um acetil. Na última volta sai 2 acetils. Só tem 4. O que quebra 2 para um lado, 2 para o outro, forma 2 acetilcoenzima. Ok? Tá, aqui, ó, foi o que eu falei para vocês, ó. Um ácido graxo com 16 carbonos, ele precisou de 7 coenzima A, 7 FAD, 7 NAD, 7 águas. 7 moléculas de água. Para poder formar 8 acetilcoenzima A, 7 FADs com hidrogênio, FADH, FAD reduzido, e NAD, 7 NADs reduzidos. Ok? Então, quanto de energia eu produzo a partir de um ácido graxo com 16 carbonos? Eu fiz 7 voltas, tá vendo? Então, eu formei 7 FADs, 7 NADs. Cada FAD gera uma molécula e meia de ATP. Cada NAD gera 2 moléculas e meia de ATP. Onde eles vão gerar isso aqui? Eles vão gerar na cadeia respiratória. Então, ou seja, na beta-oxidação em si, não gera ATP nenhum. Ele vai gerar moléculas que vão gerar ATP. Certo? Então, gerou FAD, que vai gerar ATP. Gerou NAD, que vai gerar ATP. Então, só de NAD e FAD, ele já gerou, ó, 28 ATPs. Eu estou descontando aqueles 2 ATPs que eu ativei lá no início. 26. Ó, cada acetilcoenzima A gera 10 ATPs. Então, ó, 8 acetilcoenzima A, 80. Então, somando lá com os 28, dá 108 ATPs. Lucro líquido de 106. Então, imagina, eu pego um ácido graxo com 16 carbonos e formo 106, ganho lucro de 106 ATPs. Você pega a glicose, que tem 6 carbonos, e me gera lucro líquido de 32 ATPs. Por isso que, em termos de caloria, o ácido graxo gera o dobro e mais um pouquinho de ATP. Em termos de quilocaloria, um ácido graxo gera, um mol de ácido graxo gera em torno de 9 quilocalorias e um mol de glicose gera em torno de 4 quilocalorias. Ok? Tá. E como é que a gente forma, então? Imagine o seguinte, ó. Eu tenho triacilglicerol, libero ácido graxo, formo beta-oxidação e gero acetilcoenzima A. Então, imagine que para cada... Eu tenho um triacilglicerol. Imagine que um triacilglicerol, ele, com cada ácido graxo ali, eu tenho 16 carbonos. Repara, eu estou pegando um ácido graxo
Mas se eu pegar um triacilglicerol, são 3 ácidos graxos. Então, eu tenho 16, 16, 16. Eu gerei 8 e 8 acetilcoenzima A. Certo? Então, repare, boa parte desse acetilcoenzima A vai para o ciclo de Krebs. Vai gerar energia. Mas só que ele está formando muito acetilcoenzima A. E aí, eu falei para vocês, se te formar muito acetilcoenzima A, eu vou fazer o quê? Parar a beta-oxidação. Porque o organismo entende, olha, se eu estou com muito acetil e você não está usando, por que é que eu vou continuar quebrando gordura? Ok? Aí, o que é que acontece? Não vai queimar gordura e eu continuo tendo estímulo. Adrenalina ou glucagon. Entendeu o que eu estou falando? Então, ou seja, eu estou mandando ácido graxo, mas eu não consigo quebrar porque eu estou com muito acetilcoenzima A. E aí, o que é que você vai se tornar, vai começar a intoxicar. Vai intoxicar por quê? Porque vai ficar sobrando ácido graxo sem poder quebrar. E eu preciso continuar quebrando ácido graxo. Mas eu, então, preciso diminuir a quantidade de acetilcoenzima A. Então, o que é que faz? O excesso desse acetilcoenzima A, eu desvio ele para formar o que a gente chama de corpos cetônicos. Então, ou seja, os corpos cetônicos é uma forma com que o organismo tem de manter a célula queimando o ácido graxo. Ok? Para que não engarrafe. Porque se você está dando estímulo, o estímulo qual é? O glucagon. Ok? Então, imagine, você está sem comer. Hipoglicemia. Produção libera glucagon. Então, eu continuo mandando ácido graxo para você queimar. Aí você vai e enche de acetilcoenzima. O que é que vai fazer? Vai parar de queimar ácido graxo. Você vai deixar de ter energia. Ok? Só vai ter energia quando diminuir a concentração de acetilcoenzima A e você voltar a queimar ácido graxo. Então vai ficar um período que você vai ficar sem energia dentro da célula e eu preciso. Então o que é que faz? Olha, para poder não engarrafar, para poder não parar a beta-oxidação, o que é que eu vou fazer? Vou pegar esse excesso de acetilcoenzima A e vou transformar em uma outra molécula e vou mandar ela para o cérebro. O cérebro consegue pegar esse acetilcoenzima A, ou melhor, consegue pegar esses corpos cetônicos e transformar de novo em acetilcoenzima A. O cérebro tem mitocôndria? Tem. Então, eu pego a acetilcoenzima A proveniente do corpo cetônico e gera energia no cérebro. Ok? E ele queima, o rim faz isso, o tecido adiposo não usa. O próprio fígado não usa corpos cetônicos. Então, eu tenho que pegar os corpos cetônicos e queimar no cérebro ou no próprio músculo. Ok? Bom, então qual é a finalidade de se fazer corpo cetônico? Permitir que a gente consiga ou continue queimando ácido graxo para obter energia. Só que a gente não joga fora esses corpos cetônicos. Por quê? Porque, lembra, o corpo cetônico veio a partir de acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A é energia. Ciclo de Krebs. Então, o que é que eu faço? Eu vou usar aqueles corpos cetônicos. Não é prejudicial para mim. Acontece que esses corpos cetônicos, eles são gerados no fígado e o fígado não fica com eles. Joga onde? Corrente sanguínea. E aí eu posso ter uma acidose. Porque os corpos cetônicos são ácidos. Então, vamos lá. O indivíduo começa a fazer exercício físico. Começa a queimar muita gordura. Ok? Se ele começa a queimar muita gordura, produzir muito corpo cetônico. Consequentemente, produz muito, ele pode ter uma acidose proveniente a partir daqueles corpos cetônicos. Beleza? Então, ele tem que fazer o quê? Condicionar o seu organismo a não queimar, a não produzir tanto corpo cetônico. Isso aí é condicionamento. Então, no início, ele produz mais corpo cetônico, não consegue fazer tanto exercício. A partir do momento que ele começa a condicionar, ele começa a circular corretamente o sangue e filtrar esses corpos cetônicos no rim, ele começa a produzir, ter mais
ter mais, vamos dizer assim, tempo de exercício, consegue correr mais, consegue fazer. Tá, isso aí foi uma situação. Outra situação, diabetes. O que é diabetes? A pessoa não consegue obter a glicose no sangue, fica sem glicose na célula, não é isso? A glicose fica no sangue. O que é que o organismo faz? Vai ter que queimar gordura. Porque a célula continua com fome. Ah, mas eu não estou fazendo exercício. Não interessa, ela continua precisando de energia. E você não colocou glicose, então a hemácia, cérebro, o próprio músculo começa a produzir, queimar gordura. Consequentemente, aumenta o corpo cetônico. E aí esses pacientes diabéticos causam o que a gente chama de cetoacidose diabética. Ok, é uma acidose provocada por corpos cetônicos em excesso. A pessoa está emagrecendo, fica de jejum um tempão. Ok? Então ela fica um tempão de jejum. Não sei se vocês já perceberam, não sei se vocês já fizeram isso. Quando a gente fica muito tempo sem comer, o hálito da gente fica pesado, fica forte, fica... Não é isso? O que é esse hálito forte? São corpos cetônicos. É um corpo cetônico chamado cetona. Acetona. Acetona que vocês tiram a unha aí, que pinta a unha. Esse corpo cetônico, um dos corpos cetônicos gerados é essa acetona. E ela é expelida. A gente forma essa acetona a partir desse metabolismo de ácido graxo e a gente não usa acetona para nada. Então a gente tem que botar para fora, expelir. Então o suor da gente fica pesado. O hálito da gente fica pesado. Certo? Resultado, eu estou agora cheio de corpo cetônico no sangue. Acidose. Repare, não é uma acidose severa que a pessoa vai morrer por causa disso. Então, a pessoa que ficou muito tempo de jejum, ele vai entrar numa acidose, certo? E vai começar a ter dor de cabeça. Quem fica muito tempo sem comer e não desmaiou, porque não teve ainda hipoglicemia, por quê? Porque ele está queimando ácido graxo. Ele pode ter dor de cabeça, porque esses ácidos, esses corpos cetônicos, eles acabam fazendo com que o indivíduo tenha uma acidose. E a acidose leva a ter dor de cabeça. Então, o que é que tem que fazer? Botar para fora esses corpos cetônicos. Bota por onde? Via urina. Tu tem que beber água. Então, por exemplo, a pessoa que está fazendo regime, ela fica muito tempo sem comer, o que é que ela faz? Começa a dor de cabeça. Ih, dor de cabeça é de fome. E aí vai o quê? Come, claro. Normal, tá com fome, tem que comer. E você sabe, o gordinho, tô falando, não tô falando de ninguém, tô falando de mim, gente. O gordinho mesmo daqui, quando tá com dor de cabeça, de fome, não pensa em comer a saladinha, tomar um suquinho, não. Quer comer um feijão, uma feijoada, um mocotó, um negócio para dar uma sustância, né? Porque a fome, a dor de cabeça é sinal de que você está com fome. Então, quando a pessoa quer emagrecer e que está entrando em dieta, o que ele tem que fazer? Beber água. Muita água. Por quê? Porque esses corpos cetônicos eles são eliminados na urina. Então, se ele eliminar na urina, não vai ter dor de cabeça, não vai ligar aquela dor de cabeça à fome. Então, ele consegue ficar se mantendo na dieta, queimando gordura. Por quê? Porque ele está jogando para fora os corpos cetônicos via urina na alimentação dele, na água dele que está bebendo. Certo? Então, todo mundo que tem essa dieta low carb, por exemplo, tem a dieta que é a base apenas de proteína, ela tem que tomar muita água. Vocês já ouviram falar de propagandas e mais propagandas aí do povo falando que para beber, para emagrecer precisa, o ideal, para você emagrecer melhor, com saudável, então tem que beber água. 3 litros de água, 4 litros de água por dia. Olha, a Daiane tá bebendo água, tá querendo fazer dieta aí, Daiane. Aí, ó, tá bebendo água para poder emagrecer, né? Viu? Tá. Por quê? Porque você acaba, por exemplo, quando a gente bebe muito e fica de ressaca, não dá dor de cabeça? É basicamente a mesma coisa que acontece com o corpo cetônico. Para você diminuir a ressaca, o que você tem que fazer? Água. Ou então comer glicose. Não é isso? Então, a mesma coisa quando o indivíduo está fazendo emagrecimento e ele precisa botar para fora esses corpos cetônicos.
Bom, Mas- o nome dos corpos cetônicos são 3. Acetona, que eu falei para vocês já. O outro é acetoacetato e beta-hidroxibutirato. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso em outros momentos, quando a gente vai falar também, né, de corpo cetônico, tá bom? Mas a gente fica, na nossa prova, a gente fica até aqui com essa parte do que a gente falou de beta-oxidação, de produção, de importância dos corpos cetônicos. Eu não vou falar, eu não vou mostrar para vocês as reações. Quem quiser ver as reações está aí no final da aula, certo? E segunda-feira segunda-feira continua com o nosso assunto.